Olha só, começa por aí, né? A gente ficou aqui fazendo um setting de câmera e de visual. Sabe o que eu acho muito doido? Eu tava vendo um business de um cara nos Estados Unidos que ele não tem essa coisa de você ajudar pessoas com identidade visual, assim, do tipo, como é que você tem que se vestir, como é que fala isso? Enfim, a roupa Consultoria se bate. visual? Que vê, sei lá, a cor que bate com a sua cor de pele, a cor que Ah, funciona com sim. você. Como é que chama isso? Tem um nome, né? Dessa consultoria aí. Tem. Colorografia. Não é, eu não sei, mas tem um nome. Mas Você deve tem. ser assim, um outono suave, eu acho. Sei lá, não sei. Mas tem. E o que acontece com esse povo aí? As pessoas são pagas. Colorimetria, Colorimetria? Então, tá, talvez. mas isso é da cor. Mas tem um, sei lá, como é que chama? Tem um, sei lá, não é, sei lá o nome. Consultoria de branding, de estilo, assim, sabe? Enfim, não Aham. tem? Tem, né? É, Tem. só que o que acontece? Pouca gente, e aí tá a dica de business aí, ó, uma oportunidade pra quem tem criatividade. Pouca gente faz isso pro mercado digital. Por exemplo, você vê um monte de gente que é super estilosa, arrumado, Ah, bonito, cheiroso, vai na webcam, é aquele zoom cagado, aquele background hum, fudido, e ninguém tem uma é consultoria assim, verdade. pô, vou montar assim, você é um vendedor, por exemplo, você trabalha com um time de vendas da Salesforce, pô, a Salesforce tem grana pra caralho. Paga um consultor de identidade visual digital pro cara organizar o background do fela da puta. O cara vai, põe lá um fundo bonito pra ficar estiloso, pra poder, pro vendedor passar a autoridade ali, ficar, ou a vendedora, ficar estiloso, ficar com iluminação boa, microfone bom, áudio bom. E não tem Que isso, né? Então, maravilhoso. e não muda muito, porque imagina você fazer uma entrevista, você tá toda arrumada já na câmera, tá. Pô, é muito melhor que você chegar naquela reunião cagado, de pijama, porque parece que tá todo mundo de pijama no pior ambiente do mundo. Nunca tá ninguém decente. E quando tem alguém decente, você até se surpreende, fala, nossa, então tá aí Uau, já um diferencial, né? é Enfim, verdade. a gente tá falando disso porque hoje é o nosso pod videocast, que eu não sei o nome ainda. Vai chamar de Dublincast ainda? Não. Ah, eu acho que Eu pode tenho chamar que pensar. Dublincast, né? A gente já tem Dublincast, ali. tá bom. Em Dublincast, como é que eu faria pra trabalhar? Como é que seria o seu primeiro emprego no exterior? Como é que seria? O primeiro não, como é que seria pra conseguir um emprego nesse momento que a gente tá agora, Porque não 2023? tá fácil. Vamos Não tá começar fácil. falando Não, já. não A tá. realidade é que não tá fácil. E inclusive, não só não está fácil, como eu tava vendo. Eu não sei, né? A gente começa a ficar abalado com as coisas, começa as coisas a aparecer pra você no LinkedIn, ele te acompanha. É tudo na vida, né? Você quer emagrecer, de Tudo. repente você vê um ad de emagrecimento no Instagram. E no É, você LinkedIn não é quer comprar diferente. E um aí eu Mini comecei a Cooper, você ver. só vê Mini Cooper. É sempre assim. Vocês estão querendo comprar um Mini Cooper, é isso? Não, Entendi não, é porque a- é que eu vi o seu vídeo com o Danone no Mini no Instagram ontem, aí eu fiquei com ele na cabeça. Tava pensando no Chris chegando de Mini Cooper já. Imagina, ia ficar bonitinho. Fica, não, é estilo de UK total. Mas enfim, por que eu tô falando isso? Porque eu vi umas postagens lá no LinkedIn de uma galera assim, 15 anos de experiência, 20 anos de experiência de mercado, virando assim, virei vendedor de carro. Aí, mais uma vez, nada contra quem vende carro, porque, enfim, é tudo digno, mas é que a pessoa que perdeu o emprego e tá procurando, ela falando, pô, eu nunca vendi carro na minha vida, mas não consigo emprego na minha área. Não tem. Eu sou recrutador, há 15 anos, head de talento aqui, e não estão contratando. Então, se não estão contratando, não precisam de recrutador. E aí, mesma coisa. Aí o outro cara comentando assim, nossa, mesma coisa pra mim, só que em vez de carro eu virei entregador de pizza. Aí o outro é, nossa, eu comecei a vender, fazer Uber e fazer mais não sei o quê. E a Uhum. galera tá assim, intenso. Tem um cara que eu conheço, isso eu fiquei muito impressionado. É um cara que ele é ex-vice-presidente de Customer Support da Zynga, era meu chefe. Uau. O Aham. cara, ele já era vice-presidente de um monte de empresa, já tipo, VP de Customer Support. Foi da Zynga, ou seja, há pelo menos 10 anos atrás, né? Que eu saí de lá em 2014. Então ele Aham. foi meu chefe há 9 anos atrás. 9, 10 anos Aham. atrás. E o cara tava assim. É bizarro, assim. Eu vou te mostrar depois no Instagram, o LinkedIn dele. Ele tá há um ano postando assim, mas ele tá postando. Há tanto desespero que ele já deve estar, que ele fica postando coisa assim. O mercado não considera pessoas, o mercado não quer saber da gente, as pessoas viraram robôs, não sei o quê. Começou a ficar loucão. Falando Caramba, sobre tudo que que tá rolando, tenso. assim, tipo, nossa, assim, mas ele começa assim, postando umas frustrações de um nível inacreditável. Aí, sabe o que ele virou? Ele virou O quê? caixa de supermercado. O cara Ah, é caixa de supermercado. Aí ele falou assim: pois é, virei um cashier, virei um caixa. Se você for passar na loja tal, aqui no meio do meio do nada, aqui nos Estados Unidos, vem, faz uma comprinha aqui, dá um oi pra mim. E aí meu ele falou Deus. assim, é.
Aí ele falou, eu não tava conseguindo emprego nem de agente de suporte. Eu era vice-presidente de suporte, não consigo nem de agente. Mas, Du, explica uma coisa pra gente, porque assim, eu já tô tentando conseguir um emprego novo tem alguns meses, e eu fiquei 3 anos fora desse mercado de trabalho. Eu ficava trabalhando só pras minhas empresas, né? Inclusive a nossa Uhum. empresa e outras empresas que eu tive. Então, assim, e esse cara, ele tinha muito mais experiência que eu, ele teve um cargo muito mais alto do que o meu. Eu não sei quanto tempo ele ficou procurando antes dele desistir e aceitar, enfim, um emprego totalmente fora, né, do que ele já fez. Mas tá tão difícil assim conseguir trampo agora? Sabe? Tipo, qual que é a Então, real situação? eu acho, minha opinião aqui, bom, vamos lá. Tá mais difícil? Tá mais difícil, por dois motivos. As empresas estão muito mais estratégicas e tomando muito mais cuidado na contratação. Então, se eu Aham. pegar o cenário de 3 anos atrás, 2019 para 2020, a gente tinha empresas crescendo muito rápido e precisando de muita gente. Sim. E talvez você já estava fora do mercado, você já estava empreendendo já nessa época. Mas se você Mas eu pegar. estava no Airbnb ainda. Você estava no Airbnb? Tá, então vamos Sim, pegar o TikTok de exemplo. O TikTok, em 2019, mais ou menos, eles deviam ter, sei lá, vou chutar aqui, 100 pessoas trabalhando em Dublin. Em 2020, eles tinham 1.000 pessoas trabalhando em Dublin. É humanamente impossível você contratar 900 pessoas de alto calibre, de alta qualidade, em um ano. Não tem. Porque para não. você contratar uma pessoa, geralmente você vai ter que revisar, vou pegar num caso muito bobo assim, 100 currículos. Você vai No receber 100 mínimo. currículos. É. No TikTok deve ser 500 currículos por vaga, se não mais. Porque é uma empresa que é hot, né? Uma empresa que tá ali top of mind para as pessoas. Todo mundo quer trabalhar no TikTok, seja qualificado ou não. Sim. Aí você imagina, para cada vaga, então se são 1.000 vagas, você tem pelo menos 10.000, se não 100.000 currículos, né? 100.000 currículos. E aí você de 100.000 currículos, você deve ter, sei lá, 3 recrutadores, 5 recrutadores internos, mais talvez um time terceirizado. Não tem como revisar e passar por um ATS e ser qualificado. E aí é assim, ó, indica alguém aí que você acha que é bom, vamos pegar esse fulano que já veio dessa empresa aqui, vamos pegar esse aqui que parece que é decente, esse aqui tem todos os dentes, vamos pegar esse aqui também. Vamos pegar o que dá, porque a gente precisa contratar gente. E aí a gente treina eles, a gente faz um treinamento aqui pra todo mundo e vamos rodando. E não é desmerecendo quem entrou no TikTok, tô dando um exemplo do TikTok, porque cresceu muito rápido, mas várias empresas Sim. cresceram muito rápido. Várias, tá? E em todas as áreas. O Google, eu lembro assim de 2016, 2015, começou a operação internacional aqui na Irlanda, eles precisavam de contratar gente que falava outro idioma. Sim. Então, assim, eu juro pra você, tinha gente que não sabia não sabia o que era Google AdWords, não sabia nada de Google, mas fala, sei lá, fala russo. Então vamos contratar essa pessoa. Sim. Fala polonês, contrata essa pessoa. Sei lá, pega um escandinavo. Escandinavo era assim, se você sabe falar qualquer idioma da Escandinávia, você é contratado. Não importa se é maior de 18, tá, isso aqui talvez seja outro requerimento. Tirou isso, contratou. E o Então o que Airbnb foi acontece? muito assim também, aconteceu exatamente a mesma coisa lá. Quando eu entrei, inclusive, né, na leva que eles estavam contratando falando de português, mas isso aconteceu com todas as outras línguas, porque eles precisavam de línguas para poder providenciar suporte, né, para os usuários. Então Uhum. eles também contrataram, e tinha gente lá que você via claramente que não queria estar ali, ou que não queria nem trabalhar, mas não perdia a vaga ao mesmo tempo, porque sabia falar uma língua que pouca gente fala, sei lá. Sim. E aí tinha os perks todos, né? Tem comidinha de graça, tem a festinha, tem um computador da hora, um escritório da hora, tarará. Várias oportunidades. Então, assim, não é desmerecendo, porque isso foi uma oportunidade muito boa pra muita gente, e muita gente Uhum. muito boa entrou, com certeza. Mas muita gente não tão boa também entrou. Sim. Esse é o grande ponto. E aí o que acontece? Eles começam, passa toda a pandemia, toda aquela. Na pandemia foi excelente para essas empresas, então também, pô, tá contratando tanta gente tão rápido, precisamos de um time de recrutamento muito grande, precisamos de mais gente para suporte, precisamos de mais gente para vendas, mais gente para aquilo, mais gente para aquilo. Vamos crescer, vamos decolar. Aí volta pra que a gente voltou nessa fase agora de caímos na realidade. Gente, não era tudo isso que a gente pensou que ia ser. A gente achou que ia bombar e não é tudo isso. A gente achou que o novo normal seria trabalhar de casa. Não é porque, enfim, falo por experiência. Eu tô trabalhando de casa vai fazer uns 5 anos e eu sinto falta pra caceta. Agora chegou num ponto que deixou de ser incrível e tá com Danone todo dia pra falar, puta, eu queria ter alguém pra trocar ideia. Eu queria ter alguém pra ir Sim. tomar um café junto. Eu queria ter um momento assim de tipo, alguém me atrapalhar, que as pessoas, mas é um saco. É um saco, mas tem uma hora que faz falta. Assim como é Sim. um saco ter calor, um sol na sua cara o dia inteiro, até você se mudar pra Irlanda e perceber que é incrível o sol, que não é um saco, na Aham. verdade. E pra tudo, quando é em excesso, vira um problema. E aí aconteceu, esse ano, começou a cair na realidade, as empresas começaram, peraí, não é assim. Começou o mercado entrar numa recessão. Por quê?
aumentou a taxa de juros, aí você aumentou a taxa de juros, você não pode ficar pegando empréstimo igual você pegava antes. Então, mais uma vez, imagina uma empresa que tá crescendo, tá pegando Aham. empréstimo, pega assim, pegando muito investimento, pegando muito empréstimo porque ela tá precisando crescer mais e contratar mais gente. Só que aí, de repente, a taxa de juros aumenta. Aí fala assim, opa, não dá mais para pegar empréstimo tão fácil. Então vamos ter que reduzir os nossos gastos. Se a gente tem que reduzir os Aham. gastos, a gente tem que, de alguma forma, achar uma forma de ou fazer dinheiro próprio, né, com a nossa empresa gerando dinheiro, ou demitir gente. E aí começa a demitir gente. Na hora de demitir, putz, a gente tinha essas 500 pessoas que a gente contratou a rodo aqui ano passado, acho que não vai rolar. E aí, vira a realidade dessas pessoas que achavam que eram incríveis, porque estavam nessas grandes empresas, e elas percebem que elas não são tão incríveis assim. Porque a hora que elas caem na realidade, que assim, agora eu preciso ser muito bom, muito eficiente, muito, enfim, pragmático, eu tenho que saber meus números, as pessoas não sabem. Aí elas ficam, ih, caralho. E aí nessa, você começa a entender, aí começa a separar o joio do trigo. Que é Aham. assim, quem é bom de verdade, quem não é bom de verdade. Eu tô falando assim, eu tô generalizando tudo, tá? Eu não tô falando que Tá. quem tá sem emprego hoje é ruim, mas há muita gente que tá sem emprego hoje e tá há anos, por exemplo, esse exemplo desse VP, talvez ele não seja tão bom assim, talvez ele não seja um puta de um líder. Ele só pegou várias oportunidades ali, foi crescendo, porque, enfim, o mercado foi empurrando e subindo junto com as empresas, só que agora ele tá tendo que se provar foda. E às vezes ele não é tão Aham. foda. Às vezes ele não tá adotando novas formas de lidar com o mercado. Então, assim, pô, temos AI, temos outsourcing, temos várias formas de lidar com customer support hoje que talvez ele não tenha essa experiência. E aí ele tá tentando fazer de uma forma datada e não tá indo. Ou a expectativa de salário é muito alta, não quer baixar o nível, fala, puta, não vou ganhar menos de tanto. E aí não Aham. aceita. Agora, provavelmente não é mais salário, mas agora deve ser, assim, uma sequência de coisas. Às vezes a frustração faz com que ele não esteja no mindset correto para uma entrevista e isso Também. atrapalha. Então tem isso. Eu acho que tem. Não acho que o mercado só ficou mais assim. Vamos qualificar mais agora essa galera, né? Qualificar esses Aham. leads aí que a gente tá recebendo. Em vez de só ficar pegando todo mundo aqui. Acho que é isso que tá acontecendo. O que é bom e Uhum. ruim, né? Mais uma vez. Sim. É um filtro bom, muito aprendizado. Uma oportunidade para muitas pessoas talvez pensarem assim: como é que eu me diferencio? Mas tem uma coisa que eu ainda acho que sobressai tudo isso, que é o networking. Porque o networking ele ajuda demais as pessoas a entrarem pela porta dos fundos. Sempre falei isso nas mentorias, né? A gente, quando fala sobre quem aplica para vaga da forma tradicional, você está com 0,4% de conseguir uma chance de Ah, uma isso. entrevista e passar naquele emprego. Então, estatisticamente, para você conseguir um emprego, você tem que mandar alguns mil currículos. Só que toda vez que você manda, você começa de novo essa contagem, né? Não é que você manda e é que nem, sei lá, jogar na loteria, né? Tipo, você tem uma chance, mas na próxima rodada você tem que começar do zero aquela chance. Não é que você já Aham. apostou várias vezes que você vai diminuindo a sua chance de perder. Emprego, Aham. mesma coisa. Você aplicou para uma vaga, a chance é aquela. Aplicou para outra, de outra empresa, é a mesma, o percentual zerou de novo. Você tem a mesma quantidade Hã. de chance. Então, é, ainda sou a favor de uma estratégia onde você trabalha muito mais seu networking, trabalha muito mais como você é lembrada no mercado, do que necessariamente só aplicar. Mas enfim, quero Aham. ouvir de você, mas como é que tá sendo aí? Você que tá nessa fase agora, pô, vou voltar pro mercado, empreendi, aprendi muita coisa, mas agora tô voltando pro mercado. Europa, abra as portas pra mim. Como é que tá sendo essa experiência aí? Tá sendo bem mais desafiadora do que eu imaginei que seria. Porque eu pensei assim, eu falei: "Pô, eu tenho bastante experiência, eu sei fazer várias coisas diferentes", mas realmente, assim, eu fico imaginando, assim, qual que é exatamente o blocker, assim, sabe. É ter ficado 3 anos fora desse mercado de trabalho formal, né, dentro de uma empresa grande ou, enfim, alguma coisa desse tipo, sabe. Será que não conta a minha experiência de empreender? Deveria contar, até onde eu imagino, né. Mas antes de aprofundar muito nisso, eu queria comentar um pouco sobre isso que você falou do networking, porque a gente conversou sobre isso esses dias, né, e você até me deu umas dicas legais, você me falou de um site que chama ADP List, onde a gente pode marcar mentorias com pessoas de várias áreas e tudo mais. Eu já marquei, já fiz uma inclusive, que foi muito legal. E eu até falei sobre esse tema com a minha mentora, no caso, que é uma americana, né, que trabalha com recrutamento nos Estados Unidos, uma querida. Você vai mostrar o ADP List, é muito legal. E, enfim, para quem não conhece o site, né, só para dar esse contexto, é um site onde várias, pessoas de várias áreas diferentes, de várias empresas diferentes, de vários países diferentes, elas, oferecem, 30 minutos de mentoria gratuitas com você. Algumas até no caso dessa pessoa com quem eu fiz a mentoria, ela falou que se eu quisesse marcar mais tempo com ela, eu poderia inclusive, e ela estava ali disponibilizando o tempo dela de graça,
para poder ajudar outras pessoas que estão tentando mudar de carreira ou entrar para o mercado de trabalho ou, enfim, conseguir um trabalho novo. Então, eu achei super legal, eu já achei várias pessoas interessantes, já tenho mentorias agendadas para a próxima semana também, e foi uma coisa muito legal. Mas uma coisa que a gente falou foi justamente disso, né, desse networking, do quão importante isso é. E eu entendo a importância do networking, mas é muito interessante porque a última vez que eu procurei um trabalho numa empresa grande, né, que eu tava nessa mesma posição que eu tô agora, vamos dizer, foi em 2014, quando eu entrei no Airbnb. Desde então, eu fiquei no Airbnb, depois eu saí, eu fui empreender e tudo mais. Então, assim, faz quase 10 anos que eu estive nessa posição que eu estou hoje. E as coisas eram muito diferentes. O networking, naquela época, a gente fazia conhecendo pessoas na vida, entendeu? Tipo, na rua, na vida real, sei lá, em ambientes e situações onde você estava ali, você conheceu outras pessoas. E hoje em dia, eu vejo que o networking é muito digital, né? Então, assim, o LinkedIn é uma ferramenta que vai ser super importante para esse networking. Só que na minha cabeça, old school que eu tenho, que eu reconheço que eu sou meio velha, assim, às vezes, no jeito de pensar, isso pra mim é meio esquisito pensar, assim, que tipo, a mesma coisa, vou colocar assim, bem entre aspas, tá, porque eu sei que eu tô dando um exemplo exagerado, mas é justamente pra trazer esse ponto. Mas assim, a mesma coisa que eu faço no Instagram, eu tenho que fazer no LinkedIn, entendeu? É tipo assim, é uma rede social, e eu uso essa rede social pra fazer esse networking. Então, na minha cabeça, isso ainda é um pouco estranho, porque 10 anos atrás, quando eu estava nessa posição, o LinkedIn não era tão grande, a gente não fazia as coisas dessa forma, né, que a gente tá fazendo agora. Então, eu acho que eu resisti nesses alguns meses, né, que eu tô aí 4 meses, 5 meses, mas indo pra 5 meses que eu tô procurando um emprego. Eu resisti muito de usar o LinkedIn como essa ferramenta que ele é e que ele tem esse potencial de poder, enfim, fazer networking com pessoas que podem me ajudar a fazer o que você falou, de entrar ali pelo fundo. Que, de certa forma, foi como eu entrei no Airbnb, porque eu tive um referral, né? Foi o Ti, na época, que me indicou pra aquela vaga. Então, assim, não que eu não tivesse conseguido a vaga se eu tivesse aplicado direto com o meu currículo, mas talvez esse referral faça uma diferença por vários motivos. Talvez eu não passe pelo ATS, talvez, enfim. Então, Explica o hoje que em é dia, ATS, Mark, agora você sabe o que é ATS. ATS, nossa, olha, eu sou praticamente a sua mentoranda, né, Edu? Eu já aprendi tudo com você. Mas ATS é o Applicant Tracking System, que é uma ferramenta que as empresas usam, as agências de recrutamento usam, que basicamente eles dão ali algumas instruções para aquela ferramenta que vão escanear o seu currículo automaticamente, ou seja, um robozinho ali escaneando o seu currículo para ver se você preenche os requisitos que eles buscam. Então, se o seu currículo não tiver as palavras-chave que precisa para aquele cargo, para aquela, né, pro jeito que aquele ATS foi programado, você já vai ser barrado. Acabou. Não tem chance. Uhum. Porque não é uma pessoa que tá revisando seu currículo. Porque justamente como o Edu falou anteriormente, né? Como a gente tem empresas e aí vagas que recebem centenas de currículos, não tem como uma pessoa manualmente revisar cada um deles. Então eles vão usar os ATS, né, esse sistema, para poder escanear o seu currículo e ver se você é um bom fit para aquela vaga. Se você se encaixa bem, Sim. né? Então, assim, eu acho que eu tô sendo barrada pelo ATS agora, nesse momento. E talvez eu esteja fazendo errado mesmo, porque eu tava buscando só esse meio do 0,4% aí de aplicar pra uma vaga e ver se eu consigo o trampo, em vez de ir pro LinkedIn e falar: nossa, aqui tem oportunidades. Vou, inclusive, dar um exemplo, que aconteceu essa semana, que eu falei, puta, eu não acredito que eu fiz isso. Se eu tivesse ouvido o Edu antes, olha lá, pode falar hate, eu sei, told you so. Porque eu Ah, apliquei pra uma vaga na Irlanda. A vaga era de uma empresa com quem eu trabalhei quando eu estava no Airbnb. Então, era uma empresa que prestava serviços pro meu time dentro do Airbnb. Eles estavam com uma vaga de Customer Success, que é exatamente a área que eu quero trabalhar agora. Então, eu apliquei pra vaga e eu escrevi no meu cover letter que eu já tinha trabalhado com eles quando eu estava no Airbnb e tudo mais. Mas, 2 dias depois, quando eu resolvi ouvir o Edu e fazer meu networking no LinkedIn, eu descobri que 2 colegas minhas, ex-colegas minhas do Airbnb, com quem eu era muito próxima, porque elas trabalhavam no mesmo time que eu, só que nos Estados Unidos, elas estavam trabalhando justamente naquela empresa para qual eu tinha aplicado para vaga. Ou seja, eu podia ter conseguido um referral maravilhoso, super facilmente, porque são 2 pessoas que eu sei que gostam de mim, gostam do meu trabalho, só que eu perdi essa oportunidade, porque eu não tinha feito meu networking no LinkedIn. exato, exatamente. E olha que doido, a gente pensa que isso é uma coisa nova, mas eu vou dar alguns exemplos aqui
reais, tá? Enfim, a gente depois pode extrapolar mais de cada um deles. Mas uma das coisas que no Brasil, talvez as pessoas. Vou pegar pelo mais básico aqui. Tem uma amiga que ficou grávida aqui na Irlanda. Ela é super tough, assim, tipo, faz aqueles negócios, como é que chama de crossfit? Aham. Crossfiteira, e darará, cheia de tatuagem na cara, não sei o quê. Uá, sou tough, sou tough. E aí ela falando assim, tá de boa, tô grávida, assim, um casal super bonzinho, assim, os dois. Vai ser de boa, não sei o quê. Nasceu o filho dela, ela começou a postar assim, estou struggling, estou sofrendo pra caralho, porque eu nunca senti tanta falta de ter, assim, minha família perto, pessoas que estão na mesma situação que eu, que são mães, não sei o quê, mães estrangeiras, porque eu até conheço uma, mas ela tá, sei lá, numa outra cidade, conheço uma outra aqui, mas o filho já tá com 2 aninhos, então é difícil, assim, ela sentindo muita falta disso e, sim, super, achando que ia ser super de boa, começou a ficar, Uhum. caraca, eu precisava encontrar gente assim. Dá outro exemplo. Por que tem tanto grupo de WhatsApp de tanta coisa que acontece, né, no Brasil? Tudo. Assim, é WhatsApp de galera que tá indo comprar, sei lá, um apartamento. WhatsApp de Uhum. pessoas que estão indo no show tal. Aí tem um grupo do Érico Rocha, o Érico Rocha é o lançador lá do Fórmula do Lançamento. Tem um grupo dele que se chama Insiders Group, né? Que são pessoas que faturam mais de X lá por ano. Que você paga 80 mil reais, se não me engano, se não mais do que isso, acho que é 80 mil reais por ano, pra você fazer parte desse grupo. E olha que Uhum. interessante, o Érico Rocha não está nesse grupo. É só pra você ter um grupo de pessoas na mesma pegada que você. Aham. E as pessoas pagam, porque se elas pagam é porque elas veem valor naquilo. Tem Uhum. um founder de uma empresa que criou uma empresa chamada The Hustle, que ele criou uma comunidade que se chama Hampton. E ele lançou agora, tem nem um mês, ou um mês e meio talvez, que você paga $8 mil por ano, mas o critério você tem que faturar pelo menos 3 milhões de dólares por ano com o seu business, ou ter vendido o seu business por 3 milhões ou mais, e você ainda vai passar por uma seleção, um critério, para aí sim Uau. ser aprovado. Quando você entra nessa comunidade, eu tô falando isso porque ele fala sobre isso, né? Não é porque eu tô nessa comunidade. Quem dera eu tá com Aham. essa desse, 3 desse milhões nível por aí. ano, maravilhoso. Eu falo, pô, poxa vida. Mas o que acontece? Ele falou assim, o que acontece? Quando as pessoas estão no grupo, são grupos pequenos, elas entram na comunidade, né? Sei lá, um fórum, o que for, mas aí a gente organiza pra eles jantares. São uns Founders Dinners. Que tá super na Hum. febre nos Estados Unidos, eu vou inclusive fazer alguns pra algumas startups lá. Mas o que é esse Founders Dinners? É juntar um grupo de 8 a 10 pessoas, não mais do que isso. Por quê? Mais de 10, você não consegue conversar com todo mundo, não fica íntimo o Sim. suficiente. Menos de 6, assim, começa a ficar awkward, né? Porque você chega assim, acaba o assunto muito Sim. rápido. Então tem um número mágico ali, entre 6, 8 e 10. E aí Uhum. as pessoas vão jantar, geralmente na casa de um deles, um dos founders faz o host, né? Ele é o host desse jantar. E você vai lá e troca ideia, abertamente. Não é registrado, não faz podcast. Não, é assim, é uma conversa entre essa galera. O fato de não ser gravado, o fato de ser offline, o fato de ser íntimo, torna a conversa muito melhor. Porque você vai conversar de Aham. problemas que você tem enquanto fundador de uma empresa naquele mesmo nível. Então, Uhum. é, isso é uma coisa que tá bombando, né? Networking, mais uma vez. E eu descobri que isso existe há muitos anos nos Estados Unidos, só que essa plataforma que esse cara fez, ele só tá tornando isso talvez mais público e disponível para pessoas talvez que não teriam acesso. Mas eu Aham. descobri que o meu ex mega chef, que é o Mark Pincus, que é o fundador da Zynga, ele tinha Aham. um grupo desse, ele tinha um grupinho também. Olha. Ele com uma galera assim, é o cara do Nextdoor, o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, com o Drew, que é o fundador do Dropbox, e mais uma galera esses galera de 10, 15 anos atrás, que fundaram empresas há 10, 15 anos atrás, onde eles tinham esses grupinhos. Algumas dessas pessoas que hoje estão começando assim a ser mais conhecidas eram assim os interns, era só a galera começando, e os mais fodões era assim, o cara que fundou o Reddit, o cara que fundou, sei lá, a Craigslist, Caramba. os caras dos originais ali, né? Vou falar assim, do mundo da internet. E eles faziam Aham. esses jantares, mesma coisa, faziam uns jantarenzinhos, Olha. e aí cada mês era um que fazia o host, eles podiam trazer um convidado e tal. Por quê? Eles começavam a falar sobre as dificuldades que eles estavam tendo, como é que era pra contratar, como é que era o mercado, dava uma dica de uma Olha. coisa aqui, outra ali. Não se viam como competição, eles se viam como assim, como é que a gente se ajuda aqui? E como é que a gente decola esse negócio aqui? E eu achei muito louco isso porque a fundação disso, a gente tá falando de networking, mas mais do que isso, é um trabalho que eu tenho feito hoje, que é comunidade. É você criar Sim. comunidades. E eu acho isso muito importante, porque você falou dessas suas duas amigas que eram contatos do trabalho, talvez tenham grupos de outras mulheres de, sei lá, 35 plus, assim, que estão struggling pra encontrar um No trabalho, entregue, e Edu. você...
E vocês Tô, tô. juntas começam a trocar dicas e se conectar e falar, puta, surgiu essa vaga aqui, ó, mas não é muito minha pegada. Alguém aqui tem interesse? Sei lá, tô falando de vaga especificamente, mas o grande fruto do negócio aqui, o grande ponto é essa coisa de networking, comunidade, conhecer pessoas. Inclusive, a gente com o EW vai começar a criar mais disso, a gente vai fazer o nosso... Sim. Não vai ser um Founders Dinners, né? Vai ser um nosso, sei lá, galera de carreira dinners que a gente vai tentar organizar aqui, mas mais novidades em breve pra vocês. Mas eu acho que é muito legal isso que você falou, porque tem tudo a ver com conexões, com você conhecer pessoas, porque isso ajuda demais a abrir portas pra vocês. E tem outro ponto, né, que você estava contando desse Founders Dinners, né, e você falou uma coisa muito interessante, que é, eles não se viam como competição. Eles estavam ali se reunindo para poder ver como que eles podiam se ajudar, né, de acordo com com as dificuldades que cada um estava tendo, os desafios e até compartilhar coisas boas, né. E muitas vezes eu acho que o que impede algumas pessoas de fazer networking, não é o meu caso, mas eu acho que isso acontece também, é achar que todo mundo tá competindo com você, né. E não é verdade, né, justamente o que você falou, imagina esses caras aí, tipo, que tinham empresas enormes, que muitas vezes podiam inclusive competir entre si, mas eles estavam se reunindo para poder trocar experiências, para poder se ajudar, né, aprender uns com os outros, enfim. Então isso também é uma coisa super legal, eu acho, de reforçar, sabe, a comunidade, essa coisa da comunidade é justamente essa troca, não é para olhar para todo mundo como sua competição, tá, as outras pessoas também estão tentando conseguir um trabalho, mas às vezes justamente ela viu uma coisa que não interessou para ela, ela lembrou de mim, puta, a Má estava procurando uma coisa assim, né, ou nossa, olha esse artigo aqui que eu li, que legal, acho que essa pessoa também pode ajudar, ou que essa pessoa vai gostar, enfim. Então essa troca eu acho super, super importante e super legal. Pois é, pois é. Bom, pensando nisso, a gente tá aqui, né, pra... Vamos pegar você como nossa vítima aqui. Espero que... Eu queria muito fazer isso com outras pessoas também, onde assim, a pessoa entra aqui ao vivo com a gente e Aham. a pessoa vai, joga os problemas dela aqui, né, tipo Liveline, né? Como é que chama? Tem uma coisa parecida no Brasil que chama Liveline. Que é a Liveline. pessoa liga lá, pô, tô Ah, sofrendo sim. aqui, sei lá, meu cachorro tá me mordendo todo dia, o que eu faço? Enfim, onde a pessoa levanta as dificuldades que ela tá tendo e a gente vai tentando ajudar aqui de alguma forma, né? Sim. Mas assim, dentro de uma live, desde que a pessoa esteja disposta a compartilhar. E eu queria testar aqui com você, mas começar usando você Bora. a gente falou sobre, né, essas dificuldades, o desafio, a questão do networking. E eu queria começar pelo começo. A gente acha, muita gente fala assim, a primeira coisa que tem que fazer é arrumar meu currículo. Arrumar o currículo, e a gente já falou na mentoria, a gente tem um curso, inclusive, que fala disso. Pra mim tem um passo antes da mentoria. Passo antes da mentoria tem que ter, né? Mas pra mim pra mim tem um passo antes do currículo. O passo antes do currículo é... Imagina assim, que o currículo é como que eu vou me apresentar, né? Como é que eu vou assim, como é que eu vou fazer? O que vai ser meu perfil do Instagram aqui? O que vai ser minha cara? Qual vai ser meu jogo que eu vou jogar aqui, né? O que eu vou Aham. mostrar pro mundo? Só que pra você saber o que você quer mostrar pro mundo, você tem que saber o que você quer, né? Senão, Sim. como é que... O que eu vou pôr no meu currículo se eu não sei o que eu quero? E às vezes a gente tem gente que tem muita experiência, muito tempo de mercado, e acha que o currículo tem que refletir tudo aquilo, né? A pessoa tem 20 anos de mercado, são 20 páginas de currículo. E não, o currículo pode ser uma página. Aliás, a grande arte é a arte da simplificação. Então, hoje no mundo que a gente tá, principalmente de TikTokers aí, menos é mais. Você ser mais Sim. sucinto é muito importante. E dentro desse ser sucinto, como é que eu faço pro meu sucinto ser relevante? Eu tenho que ter números ou histórias ou algo que prenda aquela atenção. Então Sim. pega, acho que o exemplo mais bobo, mas talvez mais interessante, é um bom trailer de um filme. Pô, o filme tem 2 horas, 3 horas que seja. E Aham. você, em 2 minutos, consegue segurar aquela pessoa e falar, puta que eu pariu, eu quero ver esse filme. Quero Vai ver. ser animal. Como que em 2 minutos eu consegui fazer 3 horas serem interessantes? Porque eu consegui pegar hooks, consegui pegar a história, consegui criar uma linha de história dentro de uma história maior, né? Eu transformei aquelas 3 horas em 1 minuto e meio, onde eu Aham. consigo dar uma tensão inicial, trazer mais ou menos um plot, assim, dar uma ideia do plot e acabar com uma coisa assim, o que eu faço agora? Vai no cinema, sei lá, né? Ou no seu caso, não vai no cinema, vem aqui me falar comigo, marca uma call comigo, vem me Aham. chamar pra uma entrevista. Essa é a sua call to action. Mas Sim. a gente tem que pensar assim, como é que eu transformo, como é que eu sei o que eu quero, primeiro, qual que é o meu filme, pra depois eu saber qual que é o meu trailer, que é o seu currículo, né, o seu LinkedIn. Sim. Então, eu sei que você, mas já atualizou o LinkedIn, já atualizou o currículo, você já tem claro pra você qual que é o seu filme, né, qual que é a sua história, o que você conta quando fala assim, quem é a Má? Você tem uma história mais ou menos montada? Eu acho que tem algumas coisas aí, né, nessa pergunta. Primeiro que, assim,
é muito mais fácil a gente contar uma história que não é a nossa, sabe? Tipo, pra mim, vender o meu peixe ainda é um desafio, tá? Então, eu tinha o meu currículo pronto, tal, e recentemente eu decidi contratar uma empresa pra revisar o meu currículo, sabe? E me ajudar a tentar, tipo, melhorar aquilo. Como que eu me vendo melhor? Então, eu decidi fazer isso porque eu achei que sozinha eu não estava dando conta. Por mais que eu tivesse várias dicas, tivesse lido várias coisas, eu não estava vendo como demonstrar a minha experiência da melhor maneira, tá? Então, eu fiz essa revisão do meu currículo recentemente. Ainda não deu resultado, porque eu ainda não consegui nenhuma entrevista depois que eu fiz isso. Então, assim, eu ainda. Uma pergunta que eu me faço muito, infelizmente, é o que eu tô fazendo de errado? Mas justamente, talvez o que eu estivesse fazendo de errado é não fazendo o networking, né? E indo só pelo caminho tradicional de aplicar pra vaga e esperar que aquilo dê alguma coisa. Mas, enfim, a minha história que eu tenho contado, né? É que eu sou uma pessoa que a minha especialidade, assim, acho que o meu grande talento é saber lidar com as pessoas e construir relacionamentos. E como agora a vaga que eu quero entrar é de Customer Success, que é uma área que eu não tenho uma experiência formal trabalhando nessa área, então, assim, todas as experiências que eu tive na minha vida, né, várias delas, elas conseguem informar algo relevante que faz sentido para alguém que quer trabalhar como Customer Success. Só que eu nunca trabalhei como Customer Success no meu currículo, então é como se eu estivesse mudando de área, certo? Mais uma vez. História da minha vida. E então eu tenho buscado tentar encontrar uma maneira de contar a minha história de um jeito que as empresas consigam ver que eu tenho a experiência e as habilidades, as skills relevantes para atuar como Customer Success. Uma coisa que eu notei nas minhas experiências atuais, né? Que quando eu tenho a chance de contar a minha história sem depender do meu currículo, necessariamente, eu tenho tido mais sucesso. Por que eu tô falando isso? Porque os dois processos seletivos em que eu fui melhor, um que eu cheguei a receber a oferta de emprego, mas na época eu disse não, hoje já a gente fica com second thoughts, tipo, nossa, será que eu devia ter feito isso mesmo? Né? Mas naquela época eu lembro que eu até conversei com você e eu acabei optando por falar não, porque eu achei que a oferta não era boa o suficiente, né? Não tô falando monetariamente apenas, mas tô falando de tudo que aquilo englobava. Mas eu acabei falando não. Mas foi uma empresa pequena, uma startup, onde eu respondi algumas perguntas na application, né, no aplicação, Uhum. e fui chamada para uma entrevista pessoalmente no escritório deles. E a segunda ocasião, né, a segunda vez que isso aconteceu, foi numa empresa que era, tipo assim, até hoje eu tô assim, meu Deus, me contrata, gente, por favor, se arrependam. Que foi um processo seletivo muito interessante, porque eu tive que responder um teste onde eu interagia com uma ferramenta de inteligência artificial, um bot, né? E eu tive que responder várias perguntas. Eles nem pediram meu currículo, eles só me fizeram esse teste onde eu interagia e respondia essas perguntas. E eu fui chamada para as entrevistas e passei por todo o processo seletivo e no final eu não consegui a vaga porque eles não tinham como me dar um visto de trabalho, a vaga era na Inglaterra. Então, foi uma coisa bem frustrante, assim, mas as duas vezes, eu não dependi do meu currículo. A pessoa me conheceu. Então, assim, eu tive a oportunidade de contar um pouco da minha história, sabe? Então, assim, Legal. quando eu conto a minha história, eu consigo ir pra entrevista, o que no meu currículo não tá conseguindo contar a minha história? Ou no meu LinkedIn não tá conseguindo contar a minha história, porque eu não tô conseguindo as entrevistas. Legal. Olha que doido isso, mano. Você falou uma coisa aí que é quase já uma resposta para essa pergunta. Ah, Se você se dá melhor quando a pessoa sabe quem você é, quando ela te conhece, o que é mais importante? As pessoas te conhecerem ou você ter um bom currículo? as pessoas me conhecerem, Então, se as Networking. pessoas querem te conhecer, exatamente. É que você falou. Por que você acha que essas duas pessoas que você falou do Airbnb dos Estados Unidos, elas leram seu currículo ou elas simplesmente te conheciam por conta do seu trabalho? Elas, elas me conheciam, elas nunca viram meu currículo, Pois né? é. E você chegou a vê-las algumas vezes ao vivo? Vocês conversavam ao vivo, fisicamente no Sim, mesmo escritório? a gente se encontrou ao vivo, elas eram do escritório de Portland, nos Estados Unidos, e eu de Dublin, na Irlanda. Só que elas foram pra Dublin, sim. Uma delas foi 2 vezes, e foi incrível, assim. Uma delas, inclusive, tipo, foi uma mega conexão. A gente se deu super bem, a gente se segue no Instagram e troca mensagens. É uma pessoa que, né, ficou, assim, até mais próxima um Legal. pouco.
E eu imagino que, tanto para as duas, tá? Acho que talvez até elas se encontrarem com você ao vivo, você devia ter algum tipo de conexão, talvez mais enquanto acquaintances, né? Assim que se fala? Como é que Acquaintances, fala? é. Colega, você era colega de trabalho, Conhecido, é. não era brother. E Aham. talvez nesse momento que ela era só uma colega ali no começo, né? Talvez você não tivesse tanta intimidade de falar assim, meu, tô precisando de um trampo, tá aqui meu currículo, indica aí para o que você achar. Talvez hoje você tenha essa intimidade. Sim. E tem uma coisa que aconteceu entre aquilo e hoje, que é uma coisa que a gente não consegue resolver da, de uma forma simples, que é o tempo. As pessoas criam conexões e as conexões ganham mais laços e ficam maiores e você tem um nível de confiança e de vulnerabilidade com o tempo. Não tem Aham. como acelerar muito disso. Tem como você, claro, tem táticas de você, quanto mais se engaja, aí você engaja de formas diferentes, mas se você ficar sumido ali, de repente aparece uma vez a cada 6 meses, demora. O tempo é uma coisa difícil. Mas isso mostra outra coisa, né, do networking, que networking ele vem de você conhecer a pessoa talvez sem esperar nada dela naquele começo, sem você pedir nada pra ela, você engajar e torcer por ela e acompanhar ela e seguir ela no Instagram e curtir foto dela e comentar e participar da vida dela, pra depois de um tempo você se sentir confortável pra você começar a pedir alguma coisa. Porque nem Aham. sempre, né, é uma amizade. Amizade é assim, você não chega na amizade e fala assim, vem fazer isso aqui pra mim. A amizade começa onde duas pessoas têm algum interesse em comum ou caem numa situação onde as duas têm que resolver alguma coisa em comum, mas elas não estão pedindo uma coisa pra outra. Começa Sim. geralmente assim. O networking no LinkedIn, o maior problema que acontece hoje é, vamos fazer networking, vamos fazer networking. As pessoas, vamos. Primeira coisa que acontece, ela conecta falando assim, tá aqui meu currículo. Se você souber de alguma coisa, vou me conectar com você. Pô, que legal, se precisar de alguma coisa, eu tô procurando um trampo. Chega pedindo. Só que, Aham. se chega uma pessoa pra mim pedindo pra eu indicar pra alguma vaga, eu vou falar assim, meu, eu não sei quem você é. Por que eu vou te indicar pra uma Aham. vaga? Eu não faço ideia de quem você seja. Entre indicar você e uma pessoa que eu conheço, eu vou indicar quem eu conheço. Entre Aham. indicar você e o risco de você ser uma pessoa péssima é muito grande, prefiro não indicar. Prefiro falar, Aham. valeu, mas não. Tanto que, talvez você, não sei se você tinha isso no Airbnb, mas em todas as empresas que eu trabalhei tinha isso. Quando você vai fazer um referral, né, recomendar não, né, recomendar alguém, Recomendar. você tem níveis de recomendação, que é Sim. essa pessoa brotou na minha rede aqui e pediu pra eu indicar. Nível 2, essa pessoa eu mais ou menos conheço. 3, essa conheço, eu trabalhei, acho que ok. 4, essa pessoa é foda, eu trabalhei com ela, eu sei que ela é foda. Aham. Põe minha mão no fogo por essa pessoa. Então, Sim. assim, uma pessoa que jogou um currículo pra você vai cair no nível 1, e o nível 1 é tão ruim quanto você só aplicar. Não vai cair nada diferente. Agora, o Sim. nível 4 ali, que é tipo, pô, essa pessoa eu sei que ela é foda, que ela faz um trampo da hora, porque eu trabalhei com ela, porque ela é incrível, porque ela tem uma personalidade muito boa, uma pessoa que é incrível de trabalhar junto. É só conhecendo ela, só que aí chegou nesse ponto, o recrutador fala assim, peraí, essa pilha aqui de currículo, deixa pra lá, vou começar por esse aqui que eu sei que tá vindo de um bom funcionário meu que indicou uma boa pessoa. Sim. Esse é o primeiro que eu vou falar. É, Sim. então, networking, mais uma vez, no seu ponto, o currículo talvez seja uma mera formalidade. O currículo é assim, é aquela arrumadinha que você deu na sua bio do seu Instagram. Que só vai ver a sua bio do Instagram a pessoa que tá curtindo seu conteúdo, que ela achou você lá no Explore, achou você no For You do TikTok, o que for, no seu feed do seu LinkedIn. Ela falou, pô, que pessoa interessante, que comentários pertinentes, que conteúdo agradável, que tô aprendendo Aham. alguma coisa aqui, eu tô me divertindo, alguma coisa tá, né? Você tá despertando algum sentimento. Pô, essa pessoa tá gerando uma curiosidade. Deixa eu ver quem é. Aí você clica. Raramente a Aham. pessoa começa clicando no perfil, fala, nossa, que perfil, que bio interessante, deixa eu clicar nos posts dessa pessoa. Não, isso Não. não é uma forma de você trabalhar. Então, eu começaria primeiro invertendo esse papel de deixa o currículo de lado, ele é uma mera formalidade, é uma burocracia na hora de aplicar. Só que ele só vai Aham. precisar, você só precisa de um currículo quando chegar nesse ponto, onde conversou, você tem um engajamento, tem as pessoas, a pessoa falou, tem uma vaga aqui, olha, meu sistema pede pra você mandar um currículo, manda um currículo aí pra eu subir. Só que nessa hora você já tá 10 passos, 10 casinhas do jogo da vida ali avançado. Você não tá no começando da primeira casa. Aham. Então, levantando essa primeira questão, faz sentido isso? Faz sentido. E quando você faz essas analogias, vai ficando cada vez mais claro pra mim que realmente o networking é importante, que vai fazer diferença. E eu vou ficando cada vez mais aceitando melhor a ideia, né, de que esse é o melhor caminho realmente, de que ficar aplicando pra 100 vagas por semana com o meu currículo não vai realmente fazer grande diferença, porque não é assim que funciona. Pois é. Eu começaria por aí. E é muito louco porque isso é pra tudo, né? Um exemplo não relacionado com o trabalho, mas que eu queria levantar que foi muito curioso. Com banda, né? Por exemplo, o Chris toca, né? Guitarrista Aham. profissional.
eu não chego nem perto do profissionalismo do Chris, mas a gente tocou juntos, sei lá, 20 anos atrás, e a gente manteve uma conexão por conta disso. Nessa mesma fase, eu fui tocar numa banda aqui na Irlanda, que durou, sei lá, 2 anos, 3 anos mais ou menos, há 10 anos atrás, 2013. É. E num dos testes, a gente testou um vocalista lá, que eu achei o cara muito legal, que é o George. E... Só que não rolou, porque não teve uma química. Enfim, ele tava aplicando pra uma vaga de emprego, não rolou, mas a gente ficou amigo, foi trocando ideia. E ele foi acompanhando muito, assim, minha vida, e a gente trocando ideia. Deu uma sumida, voltou, mas aquela coisa, aquele amigo que tá ali ali de longe, né? E há uns meses atrás, ele juntou com um amigo dele, outro amigo dele, um baixista, falou assim, putz, eu queria fazer uma banda de System of a Down cover. Quem que eu tenho de baterista pra achar aqui? Em vez de ele publicar uma vaga de baterista, ele falou assim, Edu, você toca batera, né, velho? Pô, vamos fazer esse som? Eu falei, vamos. Tem que usar pedal duplo? Tem, então quero. E aí começou. E aí nessa, mesma coisa. Aí o cara conhecia não sei quem, que conhecia o guitarrista, enfim. E foi tudo conexão. A gente não teve uma vaga publicada. E aí, olha que curioso, né? Mais uma vez, é um mundo diferente. Eu saí da banda, né? Porque, enfim, não vou mais ter tempo de tocar com eles. E eles estão procurando um baterista. E eles estão há 2 meses procurando um baterista, anunciando em, enfim, fóruns de músicos e tal. Então, assim, pô, achou o cara, não sei, toca tecnicamente, ele é bom, mas ele não é tão legal. O outro cara é muito técnico, mas, enfim, o outro é super legal, mas não toca nada. Tá difícil. E aí, mesma coisa, né? Pra esses bateristas, eles estavam falando assim, nossa, o mercado de trabalho de bateristas de banda cover de Sistema Rodal tá muito difícil. Não acho vaga. E eu nem precisei fazer entrevista, né? Fui direto. Olha que... Então, funciona da mesma forma. É a mesma fórmula aplicada para outras coisas. Para quem não tem dates aí, inclusive, a Maia é um estudo de caso, a Maia e o Cris. Quem não tem... Lá vai em ele, vez de foi minha vida. abrir um Tinder e ficar lá caçando gente, puta, será que esse cara é legal? Sei lá, puta, até tentei, mas não rolou. Esse aqui, olha o dente dele, sei lá. Aí, enfim, sempre tem um problema. Aí, ou você acha alguém é um bom candidato, mas, enfim, vai levar um tempo até eu ganhar uma confiança com esse candidato e, enfim, querer efetivamente recrutá-lo, né? Vamos chamar assim, que o namoro seja recrutamento. Aí, se você tem uma indicação, mesma coisa, eu fiz uma indicação pra você e fiz uma indicação pro Chris. Indiquei um pro outro. Não foi? Funciona também, porque você tem metade do caminho resolvido, porque você sabe que é uma pessoa do bem, você sabe que é uma pessoa legal. Exato. É uma pessoa de índole, é uma pessoa que tá num grupo de pessoas que você quer estar próxima. Tem várias pequenas coisas que a gente não consegue falar assim, o que foi a única coisa. Não foi uma única coisa, foi uma soma de pequenas coisas que te deu um todo. Então, mesma coisa, pô, a Maia é aquela pessoa super prestativa, super legal, pô, tá sempre preocupada em fazer as coisas aqui. Tem sempre sei lá, tem sempre um meetup aqui de mulheres que empreendem, sei lá, e ela tá sempre participando. Então as pessoas lembram de você. E na hora de fazer uma indicação, fala, puta, lembra daquela mina lá? É isso. Então nem sempre o network é você tá ativamente lá comentando no LinkedIn da pessoa, mas você às vezes dando alguma coisa. O que é dar alguma coisa? Você colaborar com a atividade, você ajudar a organizar alguma coisa. Eu sou muito a favor de, hoje em dia, por mais que a gente esteja no mundo online, tentar fazer coisas offline de novo. Voltar pro tradicional de novo. Talvez fazer assim, participar de meetups que vai ter, né? Encontros. Vamos supor que vai ter um encontro, dá um exemplo aqui, tá? Encontros de estrangeiras que querem aprender, melhorar o inglês, e aí você que já fala fluente pode participar e ajudar elas. Falar assim, eu posso te ajudar, vou de voluntária, ajudo você a corrigir, a gente faz uma conversação e tudo de boa. Super informal. Uma dessas pessoas vai falar, puta, lembra daquela pessoa, sabe? Vai lembrar de você. E porque você, o momento, vai falar assim, então, by the way, se você souber de alguma vaga, enfim, vai surgindo, né? Sim. Por isso que é importante a gente... claro que isso também vai muito de personalidade, mas por isso que é importante a gente ser sempre gentil com as pessoas, a gente sempre tratar as pessoas bem, e a gente, né, enfim, se colocar em situações onde a gente pode realmente conhecer pessoas e ser educado com as pessoas e ser prestativo para as pessoas, porque justamente numa hora dessas é a hora que a pessoa vai lembrar de você ou não, né? Vai depender muito de como que foi a interação de vocês. Então, assim, você e o George lá no passado, a interação de vocês foi tão legal, mesmo que tenha sido breve, né? Que quando ele precisou de um baterista 10 anos depois, ele falou, puta, tinha o Edu é mó da hora, ele toca bem, beleza. Né? Ou o Chris, né? Por mais que eu também tivesse ficado anos sem ver o Chris, quando você falou, eu falei, nossa, o Chris era ele era legal, ele era querido, né? E tem aquela coisa de ter alguém que tá, enfim, fazendo também o referral ali, né? Então todas essas pequenas coisas, elas fazem diferença. E é muito interessante isso também que você falou, porque assim, não dá pra saber quando, por exemplo, porque esses dias quando eu tava pensando nessa coisa de networking, eu comecei a pensar,
vou pedir recommendations no LinkedIn, vou pedir para pessoas escreverem recomendações para mim, pessoas que trabalharam comigo. E eu pensei, será que é bizarro, tipo, eu falar com essa pessoa que foi a minha gerente há 6 anos atrás, ou há 8 anos atrás? Só que, se eu tive uma boa relação com ela, se a gente tinha uma relação legal e se de alguma forma teve uma interação no decorrer do tempo, ou se, enfim, né, tem um espaço pra isso, não vai ser bizarro, justamente porque eu construí esse espaço com aquela pessoa, né? Então, e é o que você falou, o cara foi lá, 10 anos atrás ele tocou com você, agora ele veio procurar materista e foi atrás de você. Então, assim, vai saber se é uma pessoa que eu trabalhei 10 anos atrás com ela, hoje em dia ela pode ser a pessoa que vai abrir uma porta pra mim, eu não sei, né? Então, é interessante hoje. Exatamente. Preciso. Eu acho que seria legal a gente pensar aqui em quais são os exercícios, quais são as coisas práticas que eu posso fazer. Tem algumas coisas que, bom, você já tem mais ou menos na sua cabeça, essa é a área que eu quero trabalhar. A área de Customer Success, ela é, nesse caso, exemplo específico, ela é muito desafiadora, mas pode ser muito relevante. Por quê? Por que é muito desafiadora? Porque não é uma área tão crucial para uma empresa hoje. Então, se eu pensar assim, eu sou uma empresa de tecnologia e eu tenho aqui que, enfim, aumentar a aquisição, aumentar o meu upsell, e talvez eu trabalhe com o meu time de vendas, talvez eu trabalhe com contas estratégicas, enfim. Tem várias áreas que começam assim, como que eu faço meu time de Customer Success ser relevante, por exemplo? Ele tem que ser um time que claramente consegue provar que ele aumenta a retenção, aumenta as chances de upsell, porque é isso que um Customer Success faz, né? Ele é pós-vendas, digamos assim. Ele tá vendendo tanto quanto o vendedor, mas ele tá vendendo para quem já é cliente. Então, o que é vendendo para quem já é cliente? É você continuar engajado, continuar trabalhando nele. E é importante pensar assim, como é que eu faço para essa pessoa gastar mais comigo ou ficar mais comigo? O que acontece de maior dificuldade hoje em grandes empresas, e por que muita empresa grande demitiu muitos departamentos inteiros de Customer Success? Porque eles não conseguiam provar que o Customer Success fazia o cliente ficar mais retido na marca, né? Ficar mais tempo utilizando aquele produto. Por exemplo, Salesforce. Não sei se eles demitiram ou não, tá? Mas vou pegar um exemplo aqui. Salesforce porque é uma empresa... Não sei se as pessoas conhecem o Salesforce, né? Mas vamos pegar, talvez conheça, vai. Acho que Salesforce. Software de CRM, gigante, empresa multibilionária, e tem uma operação gigante de Customer Success, né? Pós-vendas. O que eles têm que fazer? Manter as pessoas usando o Salesforce. Só que, se eles começaram a perceber assim, peraí, o Salesforce é um produto tão complexo de se integrar e de se fazer a configuração que, tendo ou não Customer Success, as pessoas não vão sair da gente por um bom tempo. O nosso Lifetime Value, né, LTV, é de, sei lá, 10 anos. Então, com Customer Success, eu não sei ainda se eu vou conseguir aumentar de 10 para 12 anos. Então, não sei se justifica eu pagar 10 anos um departamento inteiro para descobrir daqui 10 anos que não mudou nada, sabe? Então, eu não sei se eu quero tomar esse risco. Eu aceito esse risco. Eu aceito perder 10 anos de uma equipe inteira e economizar muitos milhões para caso eu comece a perder gente daqui 10 anos, eu começo a trabalhar em outras atividades de marketing com meus milhões que eu tenho, que eu salvei, para, enfim, trazer mais gente. Então, tem empresa que é muito difícil de ficar. Tem empresas que talvez seja mais direto. Por exemplo, no Google você tem lá o AdWords. Como é que funciona o AdWords? As pessoas, os geradores de tráfego, aí o cara compra lá, não sei o que, você gera muito dinheiro, você começa a ter um executivo de conta, né, que é mais ou menos o Customer Success com outro título, um executivo de conta que ele tá assim, opa, legal, mas você tá gastando aqui 100 mil, tá gerando, sei lá, 200 mil, tá com um ROI interessante, e se a gente tentar melhorar aqui, talvez se você colocar 150 mil, porque é tangível, fala assim, você sai de 100 para 150, é tangível tanto da métrica como é uma coisa comum de se fazer. Diferente, num Salesforce que eu falei, uma configuração já pré-feita, você já paga uma mensalidade, fala assim, o que eu faço para aumentar? Ou eu tenho que pagar mais licenças porque minha empresa cresceu, mas se minha empresa não crescer, eu não vou pagar mais. E eu talvez não tenha que sair daquele mundo. Então esse é o primeiro desafio. O segundo será que se não existisse executivo de conta no Google, eu chego no momento que eu falo assim, quer saber, eu vou dar uma pausada aqui nos meus anúncios, porque... Enfim, vamos ver. E vou rodar outra coisa. Vou testar agora no Bing. Vou testar agora no Facebook. E aí vou sair do Google. Vira uma guerrinha ali que você tem que falar assim. Ou vou testar no TikTok. TikTok é a grande febre agora, então vou investir lá, em vez de investir no Google. Aí eu começo a sair do Google. Se não tem um executivo de conta para reter essa pessoa, pode ser uma coisa que se você conseguir mostrar resultado. Enfim, por que eu tô falando isso? Porque é importante quando a gente vai falar, contar nossa história e falar não só da nossa história pessoal, né, mas falar da história profissional, de como a gente pode agregar valor, ter isso muito claro.
É assim, eu tenho que saber, eu tenho que falar com essa confiança, por mais que eu não saiba qual que é a dificuldade que aquela empresa tem ainda, mas falar assim, ó, eu imagino, essa é a hipótese que eu tenho, de que isso Uhum. aqui pode estar acontecendo com você, porque é assim que funciona. Tô Uhum. correto? Joga de volta. E aí, como é que você consegue validar isso antes de uma entrevista, né? Que na entrevista é muito difícil. Você faz uma entrevista informal. Você conversa com Customer Success, pessoas de Customer Success dessas empresas. Então, por exemplo, o que você pode fazer, o primeiro que a gente falando de coisas acionáveis, né? Chega lá num executivo de conta do Google, do UK, da Irlanda, que for, e fala assim, pô, que legal, eu tô entrando nessa área, super legal. Tenta achar alguém que tem alguém em comum de conexão, se for ser mais fácil, né? Fala, pô, eu queria 10 minutinhos aqui, 15 minutinhos pra ter um papo. Cara, olha só, eu criei uma hipótese aqui. Acontece isso, isso e isso. Eu percebi que tem essas e essas redes sociais hoje que estão, enfim, gerando um aumento aqui, mas o Google é, pô, gigante. Segundo aqui, dados públicos do Google, vocês têm X bilhões que pessoas investem, só no UK são X%. Qual que é a maior dor que vocês têm? É manter alguém? É fazer a pessoa gastar mais? É lutar contra outras plataformas e essa divisão de investimento? Conta um pouco, você se importa? Então, eu faria essas entrevistas informais como uma primeira coisa. Quando você tem um ADP List que você comentou, né, aquela plataforma que você fala com pessoas de várias áreas do mundo, é mais fácil ainda, porque você já está agendando uma call para justamente tirar dúvidas. Sim. E aí eu você pode pensei procurar justamente em usar pessoas... lá. pessoas dessa área. Fala assim, como é que tá sendo aí? Quais dificuldades que você tá vendo? Essa coisa da recessão e de layoffs de empresas, tá impactando você? Impactou Sim. coisas com seus clientes? Impactou, enfim, como vocês mensuram as coisas, etc. Quais métricas mais importantes? E comece a entender, se você não entende do mercado especificamente, a partir de profissionais do próprio mercado. Antes de você queimar suas fichas com um recrutador numa entrevista. Você já chega com essa bagagem. Aí, uma vez que você tem isso, é o que você falou, né? Então, pô, entendi mais ou menos aqui. É isso que eu quero mesmo? Eu quero entrar nessa pegada aqui. Será que se eu entrar né? Deu exemplo aqui do Salesforce, pode ser que não seja. Pode ser que tá tudo maravilhoso lá. Mas pode ser que seja uma dificuldade. Falar assim, pô, se é uma empresa que tá com dificuldade de entrar, mostrar o valor que um Customer Success tem, e eles, sei lá, fizeram um layoff do time, será que é a empresa que vai valer a pena eu aplicar? Talvez não. Talvez eles não estejam contratando. Inclusive, eu não sei se você tem o LinkedIn Premium aí, mas você tem? Tenho. Tá, quem não tem Premium, gente, 30 dias gratuitos, vou te mostrar um insight bem legal aqui, que eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Ó. Então, fala uma empresa aí, Mar, uma empresa que você acompanha, que você gosta, que você gostaria de trabalhar. Uma empresa que eu gostaria de trabalhar sem top of mind? Ai, Qualquer uma. eu gostaria de Airbnb? trabalhar no Netflix. Netflix. Quem não, né? Vamos entrar no Netflix. Olha só. Vamos entender. O Netflix tem uma coisa muito legal aqui. Deixa eu expandir minha página. Se eu tenho o Premium, eu clico em Insights. Ele vai me falar como que tá o crescimento da empresa. E tem uma notícia ruim pra você, Mar. Eles estão diminuindo, não estão crescendo. Provavelmente eles estão fazendo layoffs, tá? Então, ó, a empresa tá numa queda, mas aí você consegue entender assim, o que cresceu, o que diminuiu. Olha só. Olha Eles que estão legal. diminuindo os cargos em 6 meses, em um ano 16%, em 6 meses 5%, pessoas da área de mídia e comunicação. Aumentou o time de engenheiros, que eu imagino que eles estejam talvez criando novas tecnologias, tentando aprimorar tecnologias, o IP deles. Operações diminuiu muito também. Artes e design diminuiu também. Então, por funções, você consegue também, enfim, ver as coisas muito específicas se você quiser, tá? Então, vamos pegar... Que legal. Não sei se vai ter Customer Success necessariamente, mas vai ter talvez Sales, vai ter talvez o Business support. Development. Business Development, boa. Diminuiu 10%, depois aumentou 1% em 6 meses. Ainda não tá tão promissor. Senior Management, cada vez diminuindo mais, ó, as contratações de Senior Management. O último que eles contrataram foi a Liz. A gente tem que ver se ela contratou em fevereiro de 2023. A gente tem que ver se ela realmente foi contratada. Vamos clicar nela aqui. Talvez seja. Vice-presidente e tal. Foi a contratação interessante de talent. Olha só, curiosamente, né? Legal. A gente tava falando. Aí teve outra pessoa aqui de Human Resources em EMEA. Contrataram também recentemente, em fevereiro. Aí Estão depois vai voltando mais. Em RH. Aqui, na verdade, o que acontece? São new hires da área de senior, né? Senior management. Então, quem são os recent senior hires? Por isso que não vai mostrar, sei lá, o intern, nem nada disso. Então, tem outra pessoa aqui de production, uma pessoa de HR,
uma pessoa de talent APAC. Por que eu... Então, aí olha só, vamos tentar associar, porque o Netflix é uma empresa notável, então vai ser interessante a gente tentar conectar os pontos aqui. Eles estão contratando gente, então contratando um cara de Human Resources em EMEA, Europa, uma pessoa de talent, onde que essa pessoa fica? Essa aí deve ser Califórnia. vice-presidente, é geral, né? Califórnia. Aí contratou uma pessoa de produção, enfim, para criar, né, conteúdo, uma director de Diretor HR de RH. em São Paulo, Jéssica. Olha só. Aí, Parabéns, Jéssica. Parabéns. Aí, vamos lá. Contratou uma pessoa de talentos, né, contratações na APAC, né, que é a área da Ásia. Mais uma pessoa aqui, Senior Partner Talent, Gunjan Gupta, vamos ver, São Francisco. Interessante que eles estão contratando gente de recrutamento e de HR. HR não é a mesma coisa que recrutamento, né? A gente sabe que HR, pra quem ele é muito mais people development, people operations. Sim. É assim, é quase interno e o recruiter é o que busca a gente de fora, o talent, né? Mas, vamos lá, vou tentar conectar alguns pontos. Eu fiz recentemente um business breakdown aí do Netflix, né? Explicando como é que funciona o modelo de negócio deles. E uma das grandes apostas da Netflix é de produção própria, né? Conteúdo próprio. Internacionalização, isso, aumentar o mercado internacional, porque não é que eles saturaram o mercado americano, né? Tem como crescer, principalmente com anúncios, mas eles estão crescendo muito mais internacionalmente do que dentro dos Estados Unidos. E Estados Unidos e Canadá, que eles consideram, né, a área North America. E então tem uma oportunidade de eles crescerem em outros países com produções locais. Então, talvez, tá? É um chute que tem que analisar, a gente fica mais a fundo. Contratações, por exemplo, em São Paulo e na Ásia, é assim, como é que eu aumento meu footprint, né? Como é que eu aumento minha presença no Brasil, minha presença na Ásia, para produções, para ter um time local. Porque se eu tenho que produzir localmente, eu vou ter que ter um produtor local, vou ter que ter uma equipe de, enfim, de mídia, uma equipe de comunicação local, e etc. E aí, enfim, aí tem que ir acompanhando aqui, ó. Vamos ver, Kelsey, LA e tal, Chief Content Officer. Olha só que interessante essa contratação. Contratação no final do ano agora. Veio da Warner. É interessante tentar conectar esses pontos. O que está acontecendo com a empresa com o tipo de contratação que eles estão fazendo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, a Amazon, que a Amazon é gigante. View page. Tem muita gente trabalhando na Amazon, tá? Eles continuam crescendo. Olha que maluco, eles cresceram em 50% em 2 anos, 21%, Caramba. e depois, por mais que tenham layoffs, né? Tipo, tá demitindo todo mundo. A Amazon tá em crescimento. Tá crescendo. Uau. Aonde que eles estão crescendo? Olha só, operações, vendas. Olha aí, 24% crescendo de vendas. Interessantíssimo isso. Por que estão crescendo em vendas? Alguma coisa eles estão trabalhando. Algumas áreas estão... Vamos tentar conectar os pontos aqui. Quais últimas contratações? Olha só, Senior Management está em alta, não em queda. Então, vamos lá. Eles contrataram uma Demand Side Platform. No idea o que essa pessoa faz, mas vamos descobrir. Vamos entrar no perfil dela. Ela era vice-presidente de Business Product Engineering, Lead All Engineering Product para Saiu do Meta DSP Ads Organization. Olha só. Anúncios, área de anúncios. Olha. Aí contratou esse cara aqui, Jim, Vice President, não sei o quê. Digital Acceleration, Leading the Digital Acceleration Team. Veio do Salesforce, inclusive, aqui interessante. Veio do Salesforce, Mas já teve na Amazon antes. Que interessante, ele saiu e voltou. Já teve, Corporate Services, no idea também, o que faz? Enfim, faço ideia, tem que procurar o que esse cargo faz, que eu não sei. Eles estão contratando, não é gente pra ficar na warehouse embrulhando mais papel, é outras coisas. Selling Partner Associate, Chief Compliance Officer, Associate Partner. Vamos ver. Tudo bem que a gente tá vendo as contratações de senior, né? De senior management, né? Mas aqui o senior geralmente vai abrir um departamento ou expandir um departamento ou reorganizar um departamento, né? Tem coisa que tá assim, isso aqui contrataram o cagado. CEO. Não é, isso aqui é uma brasileira, quer ver? Arlete. CEO na Avon. Isso aqui, whatever, não. Opa. Deve ter colocado qualquer coisa aqui. Tem coisa que o LinkedIn puxa a informação errada. Enfim. E tem job openings lá. Aí job openings, então assim, caiu muitas openings que eles abriram, mas em 3 meses abriu, como o Fad falou aqui, ó, abriu muito pra vaga de vendas e de engenharia e depois vendas e outros. Vendas. Aí você fala, pô, interessante, então vamos ver, né, quais jobs que tem aqui.
Quando você abre em jobs para uma empresa, Meu, 5.800 job openings. mas, enfim, tem que ver, tirar com um pinch of salt aqui, né? Porque Por quê? em qualquer lugar do mundo, né? E Às vezes tem pra que vaga aberta que área? nunca foi fechada e tal. Então, o que você pode fazer? Minha dica. Abre aqui, por exemplo, a Amazon. Descobriu que a Amazon tá contratando uma galera e você falou que tá procurando onde, os lugares do Na mundo? Irlanda e remoto. Ou em UK remoto. All filter. Aqui. Temos Irlanda aqui já. Mas vamos começar. Date posted. Então, eu quero ver o que rolou nos últimos 7 dias, última semana. Põe remoto também no filtro, pra gente... Vamos lá. Primeira coisa por semana. Uma semana, Milão, muita vaga. Então, eu quero... Vamos ver se tem remoto e híbrido, tá? Porque Tá. acho que tá nessa moda agora. Tá nessa moda. Oh, meu Deus, por que ele veio pra... Quero saber da... porque aqui eu colocaria o cargo, mas eu quero ver... Company. Eu vou colocar aqui Amazon. Tá vendo? Porque eu tinha colocado ali, e aquele filtro lá... Ô, senhor, como é ruim isso aqui de digitar. Ué? É porque eu tô com a tela dividida e eu tô com ela... Cadê a empresa? Company ali embaixo. Workday, nanana. Amazon. Então, porque eu tô dividindo a tela, porque eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ó, não apareceu. Foi por isso que ele filtrou. Então deixa eu tirar. Vou tirar esse filtro aqui. Que talvez eles queiram que as pessoas estejam on-site. Tá? Mas vamos procurar Reino Unido. Vamos ver se tem mais coisa lá. Então, fui na Amazon de UK, última semana. 95 vagas na última semana. Tá? Então, vamos ver aqui. A gente tem, por exemplo, essa vaga aqui de gerente de catálogo global. Aí, enfim, tem que ver o que a vaga faz. Tereréu. Aí tem os insights aqui. No meu caso, eu não sou a pessoa certa para essa vaga, né? De longe. Mas o insights que é legal que você vê é falar o que eles estão pedindo, né? Aliás, perdão, deixa eu refrasear. Isso aqui quais são as habilidades comuns entre pessoas que estão aplicando e o que eu tenho delas e o que eu não tenho. Não significa que é o que eles precisam, tá? Qual o nível de senioridade, o que elas têm de habilidades, de onde os aplicantes estão vindo. Aí fala um pouquinho da Amazon, tararéu. Aliás, tem umas coisas legais, por exemplo, usar o chat GPT para te ajudar com um monte de coisa. Mas eu vou falar disso num próximo episódio, senão a gente vai ficar muito longo aqui. Então, se você curtiu, se você achou que tá ajudando, se inscreve aqui no nosso canal, comenta, compartilha com as pessoas que estão procurando emprego também. Vamos acompanhar essa jornada da Má. E deixa suas dúvidas também, né? Do que você gostaria que a gente falasse aqui nesses episódios, que a gente também tá aqui pra isso. Sim. Aliás, se você quiser participar também, manda também uma mensagem pra gente. A gente vai deixar um link pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp específico pra isso. Uma comunidadezinha que a gente vai começar. E aí, de lá, a gente vê o que a gente faz. Mas começa por algum lugar, né? Vamos começar por algum canal. Se inscreve, a gente participa e manda suas dúvidas também. A gente vai estar lá pra vocês. Beleza? Até o próximo episódio e é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.